Tu já deve ter visto por aqui várias recomendações de livros que eu faço, não é? E em todas elas eu sempre faço uma ressalva, que a gente não tem como aprender PNL através de livros. Já te deu conta disso? Então, por que raios eu continuo sugerindo esses livros? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar justamente por que eu recomendo tantos livros. Um dos conceitos mais difundidos da PNL, que eu já falei por aqui, se chama modelagem, que é a habilidade de a gente obter as estratégias de determinadas pessoas que executam o comportamento que a gente quer e instalar essas estratégias em nós mesmos. É comum as pessoas terem modelos nas suas vidas. Modelos são pessoas que a gente admira por alguma característica especial, por algum comportamento que a gente acha interessante, que a gente não tem e gostaria de ter. As crianças são especialistas em fazer esse processo de modelagem. Os adultos pensam que é coisa de criança e não fazem mais, mas as crianças fazem bem. Quando uma criança encontra alguém que desperta essa admiração, ela quer ser como aquela pessoa. E ela finge. E finge grosseiramente, copia os comportamentos, finge literalmente ser outra pessoa, brinca de ser outra pessoa. Esse é o nível, claro, mais superficial da modelagem, mas funciona. A gente aprende a falar por imitação, por exemplo. Assim como andar, assim como escrever, assim como fazer um monte de outras coisas. A gente olha quem está fazendo e faz igual, ou mais próximo que a gente consegue. Se tu vai fazer uma aula de artesanato em gesso, por exemplo, tu vai primeiro imitar o trabalho do artesão que está ali te ensinando, e aí tu vai assimilar os princípios que norteiam esse trabalho, e depois tu vai poder fazer como tu quiser. Bom, e o que isso tem a ver com livros? Bom, primeiro que, ao contrário da fala, onde basta a gente pegar uma criança e colocar ela na presença de alguém que saiba falar e ela vai por imitação aprender a copiar os fonemas e a se comunicar, a leitura não é uma habilidade natural, ela foi construída. A gente não é dotado do mecanismo espontâneo para ler. Tem uma rede complexa de áreas do cérebro que literalmente aprenderam a se ativar em conjunto para garantir a leitura. Então a gente tem a visão dos símbolos, das palavras, que ativa a audição interna, que são os fonemas, e aí vem mais imagens, ou sensações, ou sons, ou um misto disso tudo, e aí a coisa acontece. É aquele negócio de quando tu lê algo com a voz do personagem, ou tu imagina a cena que tu tá lendo, ou então tu sente a emoção do personagem, ou a tensão da cena, ou outras possibilidades e misturas disso. Eu lembro quando eu li aqui o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que eu fiz a resenha aqui, cada capítulo que ele descrevia uma experiência, que ele colocou lá um grupo de voluntários e fez eles fazer decisões, eu me coloquei na pele desses voluntários, eu fiz essas decisões como se eu estivesse ali. Eu entrei naquela situação, aquilo me conduziu, me levou para um outro ambiente, de fato. Teve aí uma distorção hipnótica no processo da leitura. O que fez também esse livro ser uma leitura, eu usei a palavra cansativa, mas talvez não seja essa palavra, mas ela exige mais energia, né, nesse sentido, porque tu precisa fazer um monte de ativações para entrar naquela situação. E ocasionalmente, quando tu faz esse tipo de processo, vem à tona memórias, situações do teu passado, que tu vivenciou, enfim, que se conectam, que se associam com o que tu está lendo. E aí vem uma coisa interessante, a nossa capacidade de criatividade ela é baseada na nossa capacidade de criar conexões entre as coisas que a gente tem e a nossa abundância de experiência, de diversas para conectar. Então, quanto mais tu lê, mais experiências tu tem disponível para criar conexões. Além disso, e agora entrando, a gente amplia o nosso vocabulário, a nossa flexibilidade de articulação de palavras, de frases quando a gente lê. A gente sabe que a nossa capacidade de vocabulário está ligada intimamente à nossa capacidade de percepção da realidade. Pessoas com mais vocabulário possuem mais opções de representação interna da realidade à sua volta. Ter poucas escolhas de palavra nos torna prisioneiros do mundo com escassez de escolhas de ação. Imagina que tu só consegue enxergar as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul.
E aí aparece algo verde na tua frente. O que acontece? Tu vai enquadrar como azul, tu vai enquadrar como amarelo, tu não vai perceber, isso aí é besteira. Não! As palavras, elas são escolhidas no inconsciente, antes delas se tornarem conscientes, antes da gente pronunciar. Então elas são símbolos que transmitem uma ideia bem maior do que só o significado do dicionário. Quando alguém fala de morar no interior, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que é um lugar tranquilo, outros vão dizer que é um lugar monótono. E a realidade é a mesma, a percepção interna é que é completamente diferente. E ter vocabulário permite tu articular isso. Será que não tem nada entre tranquilo e monótono? Nenhuma variação? Talvez eu possa ter paz, ou talvez eu possa ter alguma coisa irritantemente chata. E quanto mais palavras eu puder, mais possibilidades eu tenho de categorizar a experiência e de ter um mapa de realidade rico. Não é à toa que os maiores milionários do mundo revelam que leem vários livros por mês, têm o hábito da leitura como peça fundamental do próprio sucesso. E falando nisso, os livros são registros que trazem informações sobre os autores, sobre os personagens, sobre os atores. Em especial, livros escritos com o objetivo de oferecer um modelo de pensamento de uma ou mais pessoas. Vamos por um exemplo bem simples, um livro de receitas. Ela tem uma lista, uma série de rotinas para a confecção dos pratos. É a típica estratégia superficial, bem comportamental, mas ela entrega o que ela está vendendo. Quando tu lê um livro com a estrutura da magia, por exemplo, tu tem acesso a várias estratégias e princípios por trás do metamodelo e por trás das pessoas que estudaram e estruturaram a ferramenta do metamodelo. E ainda é possível que tu tenha lido obras e que ficou tão envolvente que tu teve dificuldade de parar, tu tinha que ler mais. Se infelizmente isso não aconteceu contigo, eu tenho certeza que tu conhece alguém que passou por isso. E isso acontece porque a gente se coloca na história, a gente experiencia os papéis que estão ali presentes. A gente tem condição de sentir, o cérebro ele não sabe muito bem o que é realidade e o que não é. O que tu botar lá como mapa, ele aceita. Então a gente reage ao que está ali. Se tu nunca teve essa experiência e nem conhece ninguém que passou, tu precisa urgente rever a tua vida e os teus círculos de amizade, porque tu está perdendo um exercício fenomenal para ti, como ser humano. E eu sei aqui que muitas pessoas têm dificuldade com o hábito da leitura. E não é para menos, o nosso sistema educacional é extremamente falho no estímulo à leitura, principalmente quando ele torna algo que devia ser prazeroso em obrigatório. E o nome lá do negócio já diz, é lista de livros obrigatórios. Pronto, acabou com o negócio. Virou uma obrigação. Contudo, eu acho que tu ainda assim pode escolher ler e escolher os livros que tu quer ler. Livros que sejam agradáveis para ti, que sejam interessantes para ti. E aí eu te faço a pergunta, que tipo de livro desperta a tua curiosidade? Conta para mim aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.